Será que existe progresso na história humana ou o progresso é uma ilusão? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Você sabe o que Voltaire quis dizer quando ele afirmou que é preciso cultivar o seu próprio jardim? Você sabe o que é um argumento? Você sabe o que é uma falácia? Você quer aprender filosofia, adquirir cultura e saber argumentar com propriedade? Então, a mentoria Academia da Razão, Filosofia e Pensamento Crítico é a oportunidade que você precisa. Não perca seu tempo investindo em milhares de cursos online. O lugar para você desenvolver e cultivar o seu conhecimento filosófico é aqui. Eu sou Matheus Benites, mestre, escritor e divulgador científico de filosofia, e te convido a se juntar a mim para desenvolver seu intelecto e transformar a sua maneira de pensar. Chega de distrações. Seja o intelectual que você é capaz de se tornar. Seu caminho para um pensamento honesto e fundamentado começa aqui. Muito embora agora nós estejamos vivendo um momento de tensão com a extrema-direita ganhando muita força na Europa, com muita intolerância ao redor do mundo, com guerras que se perpetuam e muita tensão política, eu acredito no progresso histórico ao longo da civilização humana. Isso é muito evidente se você estudar os fatos. Inclusive, quem nega o progresso geralmente quer parecer inteligente, quer desafiar algo que é extremamente evidente do ponto de vista empírico. Olha para a sua própria vida e compara com a vida de pessoas de séculos passados, de uma pessoa média. Vamos fazer então uma longa viagem no tempo, desde quando éramos caçadores-coletores. E se nós não caçássemos num mundo sórdido, num mundo sem lei, num mundo de inúmeras hostilidades e absoluta ignorância, nós não tínhamos o que comer, nós não tínhamos certeza de que sobreviveríamos no próximo dia com feras e animais do ponto de vista físico muito mais fortes do que nós. E depois a civilização humana, a humanidade como um todo, começou a progredir. Progrediu inventando a agricultura. Eu não vou entrar nos motivos evolutivos para a nossa inteligência. A agricultura, a escrita, as formações das primeiras comunidades, tudo isso, de certa forma, enfraqueceu o animal homem, a besta homem, mas também permitiu se estabelecer a cultura, ou o que a gente chama de civilização. Desde então, ao longo da antiguidade, nós tivemos grandes desenvolvimentos nas artes, no pensamento e nas leis. O ponto de vista moral é um dos pontos de vista que tornam o progresso histórico mais evidente. Para crer no progresso histórico, evidentemente você deve levar a moral a sério, porque se você acha que a moral não vale nada e que não existe moralidade, então fica difícil. Mas a moralidade é tão evidente, assim como o seu progresso. E, aos poucos, as diferentes civilizações, nos diferentes séculos, os gregos, os romanos, a Idade Medieval, a Reforma, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, o Iluminismo, o sufrágio universal, o direito aos votos para as mulheres, o fim da escravidão, enfim. Tudo isso contribuiu para o mundo contemporâneo que nós conhecemos, um mundo de conforto, um mundo de indulgências, um mundo em que o indivíduo médio tem acesso à saúde, à educação e a condições básicas de higiene. É claro que não é o caso de todo mundo ainda, obviamente, e sobretudo no Brasil. Mas comparado a outras épocas, se você ler, por exemplo, o livro do Steven Pinker, O Novo Iluminismo, o pensador que mais retrata os fatos sobre isso, sobre a existência do progresso e como que a condição de vida material do ser humano médio melhorou nos últimos 150 anos, você constata imediatamente a existência do progresso. Segue uma passagem de O Novo Iluminismo em que o autor comenta o aumento exorbitante do produto mundial bruto.
Um milênio depois do ano 1 EC, o mundo não estava praticamente nem um pouco mais rico do que era na época de Jesus. Foi preciso mais meio milênio para que a renda dobrasse. Algumas regiões mostraram um ou outro surto de prosperidade, porém nada que levasse a um crescimento cumulativo e sustentado. A partir do século XIX, os incrementos passaram a ser muito rápidos. Entre 1820 e 1900, a renda mundial triplicou, tornou a triplicar em pouco mais de 50 anos. Foram necessários apenas outros 25 anos para que triplicasse novamente, e outros 35 para tornar a triplicar. Agora o produto mundial bruto mostra um crescimento de quase 100 vezes desde que a Revolução Industrial acontecia em 1820 e de quase 200 vezes desde o começo do Iluminismo no século XVIII. Pinker argumenta que a melhora de condições materiais na vida de um ocidental médio devolveram-lhe o tempo que, em épocas passadas, era praticamente todo investido em trabalho profissional ou labor doméstico. Em outra passagem de Um Novo Iluminismo, podemos ler: em 1919, um assalariado médio nos Estados Unidos precisava trabalhar 1.800 horas para comprar uma geladeira. Em 2014, eram só 24 horas, e seu novo refrigerador era frost-free, e vinha com uma máquina de gelo. Consumismo frívolo? Não, se você lembrar que alimento, roupa e abrigo são as 3 necessidades da vida, que a entropia degrada todos os 3, e que o tempo necessário para mantê-los em condição de uso poderia ser empregado em outras atividades. Eletricidade, água encanada e eletrodomésticos devolvem tempo para nós, as muitas horas que nossa avó passava bombeando, enlatando, batendo. Outro aspecto destacado pelo autor como parte da melhoria radical em condições de vida nas últimas décadas é a alimentação. Antes da refrigeração e do transporte motorizado, a maioria das frutas e verduras podia estragar antes de chegar aos consumidores, afirma Pinker. Há um universo de conteúdos disponíveis na televisão e na internet, comunicação pelas redes sociais, todas as grandes obras de literatura que já caíram em domínio público, uma enciclopédia mais de 70 vezes maior que a britânica, com aproximadamente o mesmo nível e precisão, e todas as obras clássicas das artes e música. O suicídio era comum o suficiente no mundo antigo para ser objeto de discussões pelos gregos e figurar nas histórias bíblicas de Sansão, Saul e Judas. Um gráfico comparando a Suíça, os Estados Unidos e a Inglaterra entre 1860 e 2020, exposto pelo autor, revela que não houve escala de aumento nos índices de suicídio desses 3 países. O que aconteceu, na verdade, foi uma manutenção proporcional do padrão médio, composta por altos e baixos. Segundo Pinker, quanto mais rico for um país, maior a qualidade do bem-estar dos seus indivíduos. Segundo ele, não há estados de bem-estar social europeu ou ocidental entre os 10 maiores do mundo em taxas de suicídio. E não foi só de lá para cá. De lá para cá aconteceu talvez o maior número de coisas que a gente não esperava, como o acesso à educação, o surgimento da internet, né, que possibilitou muito isso. Antes disso, a eletricidade, o acesso ao entretenimento. Ele fala aqui do pessoal que morava no campo em outras épocas, como que era tedioso. E, enfim, esses são só pontos menores. O acesso a eletrodomésticos, a possibilidade de guardar o seu alimento, de congelá-lo para utilizá-lo depois. Tudo isso que a gente dá por garantido quando a gente acorda é, na verdade, um fato extremamente extraordinário e futurístico e distante para a maior parte da história da humanidade. Reis e monarcas de outros períodos não vivem como cidadãos de classe média hoje vivem, não têm o luxo deles. E a longevidade que eles têm, o tipo de medicina que nós dispomos. Então tudo isso faz parte desse cenário. As leis trabalhistas, as férias assalariadas que nos devolvem tempo. Ele retrata tudo isso no livro. Mas eu gostaria de voltar e de mostrar que isso tudo aconteceu também por conta do trabalho de predecessores. Predecessores ao longo de toda a história humana. E, sobretudo, na tradição que conhecemos como liberalismo. A tradição que busca maximizar a liberdade humana e minimizar o uso da força.
E, aos poucos, essa tradição, com a contribuição de diversos autores de diversas áreas, economia, política, filosofia, biologia, psicologia, história, nós conseguimos promover uma maior liberdade humana. E isso fica muito evidente, por exemplo, se a gente lê obras do John Locke e como que, por exemplo, nos seus tratados sobre governo, o que está ali é muito semelhante às nossas constituições de hoje. Leia e compare, é impressionante. Ou nesse pequeno texto aqui sobre a tolerância. Olha como que é atual o que ele fala aqui sobre a tolerância. A tolerância para com os defensores de opiniões distintas acerca de temas religiosos está tão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e com a genuína razão humana que parece monstruoso que haja homens tão cegos que não percebam a necessidade e vantagem dela sob uma luz tão clara. É de esperar que uns não disfarcem seu espírito de perseguição e crueldade não cristã sob a capa do zelo pela comunidade e da observância das leis e que outros, em nome da religião, não busquem impunidade para sua imoralidade e a licenciosidade de seus delitos. Em uma palavra, é de esperar que ninguém imponha essas coisas a si ou ao outrem, sob a capa de lealdade e obediência ao princípio, ou de ternura e sinceridade na veneração a Deus. Isso considero, acima de tudo, necessário para distinguir precisamente entre as funções de governo civil e as da religião, e para demarcar as justas fronteiras entre esta última e aquela. Então ele já aqui já está falando em um contexto em que a laicidade era ainda um sonho. Ele está fundando esse sonho de se tornar uma realidade, mesmo sendo um pensador religioso muito à frente de seu tempo. Ou então a gente pode ler a obra A Paz Perpétua, de Immanuel Kant, e como que ela foi fundamental para as bases da ONU. Ok? Vamos ler aqui algumas passagens para vocês terem uma ideia. Não se deve considerar válido nenhum acordo de paz que tenha sido concluído com a reserva secreta de pretexto para uma guerra futura. Que foi exatamente o que Hitler fez no começo da Segunda Guerra Mundial, fazendo os acordos com os ingleses e com os russos, né? Mas isso não significa que não tenha progresso. O progresso ele não é uma linha que não tem picos descendentes. Ela tem vários picos, mas não são picos tão escandalosos. São uma tendência a crescer, são uma tendência à melhora. Nenhum Estado independente, grande ou pequeno, tanto faz, pode ser adquirido por outro mediante herança, troca, compra ou doação. Os exércitos permanentes devem, com o tempo, desaparecer por completo. Não se devem contrair dívidas públicas em vista da política externa de um Estado. Nenhum Estado deve interferir por meio da força na constituição e no governo de outro Estado. Falando sobre força, hoje, apesar de ainda lidarmos com elas, nós enxergamos a guerra praticamente de maneira unânime, com exceção de grupos fundamentalistas, extremistas, terroristas, nós enxergamos a guerra como algo ruim, algo evidentemente indesejado. E no século XIX ainda não era bem assim, havia um entusiasmo com relação à guerra. Você deve se lembrar do movimento futurista, do Marinetti, e de como que a guerra era vista como uma parte da realização plena do homem do futuro, né, de expansão, de conquista com as novas tecnologias. E a guerra era romantizada. E não só nesse movimento, o próprio Friedrich Nietzsche, filósofo que nós prezamos e que admiramos aqui no canal por outros motivos, infelizmente elogiou a guerra de um jeito completamente inaceitável em seu Assim Falou Zaratustra, na passagem que podemos ler: dizeis que a boa causa santifica até mesmo a guerra? Eu vos digo, é a boa guerra que santifica toda a causa. A guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura salvou até agora os desventurados. O que é bom? Perguntais. Ser bravo é bom. Deixai que as garotas pequenas digam:
bom é o que é bonito e tocante ao mesmo tempo. Hoje em dia, se um filósofo, um intelectual público manifestasse a sua opinião, ele não ia ser levado a sério, ele ia ser cancelado imediatamente, ele ia ser problematizado, ele não iria fazer isso, basicamente. E até décadas atrás, até pelo menos as pessoas verem o horror da guerra, com as duas grandes guerras, isso ainda era possível. Então o mundo melhorou muito, ao mesmo tempo que os picos de retrocesso continuam aparecendo. Em 1215, a Carta Magna, assinada por João da Inglaterra, foi um documento que limitou os poderes do monarca e estabeleceu direitos fundamentais para os barões e indiretamente para os outros cidadãos. Ela marcou o início do desenvolvimento de um governo constitucional na Inglaterra. Em 1688, houve a Revolução Gloriosa, que derrubou o rei Jaime II e trouxe Guilherme de Orange e Maria ao trono, resultando na Declaração de Direitos de 1689, que limitou ainda mais os poderes do rei e garantiu direitos e liberdades aos cidadãos. E tudo isso sem derramamento de sangue, ao contrário da Revolução Francesa, que também foi importantíssima e crucial para a formação do mundo que nós temos hoje. Como se sabe, a Revolução Francesa derrubou a monarquia absolutista, proclamou a República e introduziu ideias revolucionárias sobre a liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada durante a Revolução, estabeleceu princípios cruciais de direitos humanos e cidadania que influenciaram as democracias modernas. O movimento também inspirou outras nações a lutar pela independência e pela igualdade, moldando a política global e os direitos civis como os conhecemos hoje. E os pensadores iluministas estiveram no coração dessa mudança histórica progressiva. Voltaire é um dos que eu comentei pouco. Se você fizer a minha mentoria, nós vamos falar muito sobre esses filósofos, porque o pensamento moderno iluminista é o que promoveu essa possibilidade de progresso na modernidade. Essa possibilidade, sobretudo, de uma ordem social política mais plural e mais inclusiva e que não seja pautada em dogmas religiosos. Isso foi muito difícil e foi resultado do trabalho e do sofrimento, enfim, que levou à perseguição de várias pessoas. Voltaire criticava muito a hipocrisia e a corrupção de políticos e clérigos. Suas Lettres philosophiques sur l'Anglais incentivavam a França a acabar com os poderes aristocráticos e condenavam a intolerância da Igreja. Segundo Voltaire, o Estado não deveria promover doutrinas particulares, como o cristianismo. As nossas constituições modernas são superiores à Bíblia, no sentido moral, de uma maneira semelhante a como que a Bíblia é superior ao Código de Hammurabi, ou de leis mais arcaicas que o Velho Testamento. Devemos lembrar, com Locke, que nós emprestamos autoridade ao governo somente para preservar nossos direitos à vida, propriedade, saúde e liberdade, e punir aqueles que os violarem. Devemos lembrar, com Adam Smith, que a empatia humana e a livre iniciativa promovem uma ordem espontânea, e que o comércio diz respeito a ganhos mútuos, conforme sugere o seu famoso conceito da mão invisível. Quando as pessoas agem em seus próprios interesses, acabam beneficiando a economia e a sociedade mesmo sem intenção. E, historicamente, as tentativas de legar essa responsabilidade para o Estado, de permitir que o Estado controle cada vez mais diferentes âmbitos de nossas vidas, isso é um convite à servidão, é uma servidão voluntária. Devemos lembrar, com Ludwig Mises, que o que realmente impulsiona a vida econômica são os valores e ações de indivíduos, e que somente com a liberdade econômica, conforme a feminista Isabel Patterson demonstrou muito bem, a criatividade individual pode florescer. A feminista e republicana Mary Wollstonecraft foi fundamental também para esse processo, sobretudo no que tange às mulheres. A autora de A Vindication of the Rights of Women e A Vindication of the Rights of Men escreveu:
As mulheres civilizadas do presente século, com poucas exceções, só estão ansiosas para inspirar amor quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre e, por suas habilidades e virtudes, exigir respeito. Embora para muitos jovens o socialismo possa parecer uma alternativa mais generosa, mais empática, mais humanitária, mais inclusiva, mais igualitária, na verdade é que o socialismo se degenera muito fácil em tirania, quando a livre iniciativa das pessoas e a sua maior liberdade de empreender. Como dizia o Frank Knight, a liberdade econômica é fundamental para todas as outras liberdades. É uma frase que me intriga, embora eu não sei se eu concordo com ela, mas de todo modo ela não é uma frase que está inteiramente errada. Como dizia esses pensadores, se as pessoas não têm essa liberdade maior, é mais fácil que elas se corrompam dentro desse seio estatal. E como dizia Mises em seu livro Socialism, de 1922, quando os insumos produtivos estão sob propriedade do Estado, como as fábricas e equipamentos, eles nunca são comprados ou vendidos. Então eles nunca são precificados. Sem preços de insumos, não temos como saber qual dos muitos processos de produção é o mais viável, é o mais barato. Assim, não temos nenhuma maneira de escolher entre eles, usando a razão. O que acontece é que processos muito caros são escolhidos e recursos são desperdiçados. A economia despenca e a fome aumenta. Já a economia de mercado, por sua vez, por colocar uma pressão competitiva sobre os produtores para escolher os métodos mais convenientes para a economia, reduz o desperdício e preserva os recursos vitais. Obrigado por assistir, deixe a sua opinião, o quanto você concorda, o quanto discorda. Esse é um canal de filosofia que encoraja o debate dialético, sempre com respeito, sempre com o reconhecimento da liberdade de expressão do próximo. Como dizia o John Stuart Mill, é a liberdade de expressão o que permite que a verdade apareça, por causa da livre concorrência de ideias. Então ninguém deve ser calado, ninguém deve ser reprimido, seja por motivos políticos, ideológicos ou religiosos, que infelizmente acontece muito no nosso Brasil. Então, eu gostaria de lembrar vocês, por fim, que a Academia da Razão está no ar, a minha assinatura, a minha mentoria. Você pode assinar e ter acesso a diversos cursos gravados, além de participar de um Clube do Livro comigo, que vai começar no dia 24, está chegando, em que nós vamos ler Kant, o que é o esclarecimento, uma obra fundamental para todos esses valores e tudo isso que estivemos conversando aqui nesse vídeo. Se você se identifica, considere fazer parte dessa experiência. Assim como, caso você se interesse, no nível 3 da assinatura você tem até acesso a aulas particulares comigo. Então, clique no botão que está na descrição e já garanta o nível que melhor combina com você. Até a próxima!